Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus, você é príncipe, princesa, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não é à toa que eu digo, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Lucas, capítulo 18, versículo de número 1. Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas, no capítulo 18, versículo de número 1. Amém? Eu quero falar sobre o dever da oração. Aleluia! Você sabe que o café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Nosso Café com Deus já completou 2 anos, é isso mesmo, nós estamos chegando aí a 670 Café com Deus no dia de hoje. Obrigado, Senhor. Bênção pura, amém? E você sabe que eu não ganho um tostão sequer fazendo isso, financeiramente falando, ganho com Deus, claro, né? Porque Ele que me abençoa, colocou no meu coração a alimentar pessoas com o poder da palavra e da oração, amém? Por isso que o Café com Deus é uma porção da Bíblia, da palavra de Deus, explicada, e oração por você e sua família. Está escrito assim lá em Lucas, no capítulo 18, um versículo. Você sabe que o Café com Deus, todos os dias a gente grava, né? Se o ano tem 365, para você ter uma ideia, hein? Quando eu cheguei a 730, já tinha feito 2 anos. Não é isso? Já estamos aí no café de 770. Aleluia! Vamos chegar, querendo Deus, a 800, 900, 1000 cafés com Deus, vai ser benção. Quero fazer uma festa quando fizer 1000 cafés com Deus. Quem sabe a gente fazer num lugar igual nós já fizemos, né? Num sítio, num local assim, te convidar para estar conosco lá. Vai ser benção, com banda tocando, né? Louvando a Deus. A gente fazendo um culto de ação de graça e um café com Deus, né? Daquele jeito que Deus, nosso Senhor, merece toda a honra e toda a glória. Amém? Está escrito assim lá em Lucas 18, versos 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu não vou entrar no detalhe dessa parábola, eu quero me ater nesse versículo. Por que Jesus contou a parábola? Porque ele está despertando aqui o dever de orar e não esmorecer, não desanimar. Vamos chegar lá. Vamos começar aqui, dever de orar. Oração é obrigação, sim. É dever do ser humano orar. É obrigação. Ele está dizendo aqui o dever de orar. Por quê? Meus amados, o próprio Jesus deu exemplo disso. Nós podemos pegar nas escrituras sagradas e nós vamos ver o quanto que Jesus orava. Jesus orou no Getsemane. Nós temos exemplo. Jesus orou no Getsemane, vivia orando, né? Fez aquela oração, inclusive, Pai, todavia, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Orou por 3 vezes nesse sentido. Ele orava sempre na beira do mar ou nos montes, né? E orar. Ele reservava-se para orar, saía do meio do povo para ter um momento de oração com o Pai. Ele falou, quando você entrar, quando você orar, tranca a porta do seu quarto, certo? Ele disse isso, tranca a porta do seu quarto e fala em secreto com seu Pai, que te ouvirá e ele te responderá. Olha só, então, o Senhor está ensinando um segredo para nós, de uma vida de oração, é dever de orar. Ele dá exemplo
quando ele, por exemplo, nas Escrituras nós podemos ver, quando ele foi ressuscitar o amigo Lázaro, chegou lá 4 dias, ele já estava cheirando mal, né? E por que ele foi no 4º dia? Não foi no segundo? Vamos pôr no primeiro, no segundo ou no terceiro? Porque havia uma crença entre os judeus que achava que o espírito, quando a pessoa morria, saía do corpo, mas ficava rodando em volta por ali, podia voltar a qualquer momento, até 3 dias isso acontecia. Aí, Jesus, para quebrar esse paradigma, para quebrar esse conceito errado que foi colocado, incutido na sociedade judaica, ele então espera chegar ao 4º dia, proposital, para mostrar a eles que Deus tem poder para fazer o que ele quiser. E aí ele ora, quando ele pede para abrir o sepulcro, removam a pedra, porque o que cabe ao homem fazer, Deus não vai fazer para ele, tá? Mas o que cabe a Deus fazer, o homem não pode fazer, só Deus pode fazer, porque ele é Deus do impossível. Então ele faz uma oração na porta daquele sepulcro: Pai, sei que me ouves, sempre me ouves, mas digo assim para que creiam que tu me enviaste. Gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E aí sai aquele homem todo enrolado em atadura, andando devagarinho, com dificuldade, né? Jesus disse o quê? Desatai-o. E eles tiraram a atadura, porque cabe, o próprio Senhor podia ter mandado a atadura sair dele. Quem tem poder para ressuscitar um que estava já cheirando mal, há 4 dias, aquele defunto cheirando mal, imagino, em decomposição, limpar a pele dele. Não poderia mandar as ataduras soltarem, ou ele aparecer sem atadura? Não. Ele disse: desatai, quer dizer, o que cabe a mim fazer e a você fazer, Deus não vai fazer. Então é meu dever orar. É seu dever orar. Dobrar o joelho, falar com Deus, viver uma vida de oração em todo o tempo, onde você estiver. Andando a pé, de bicicleta, ou na sua motocicleta, ou no seu carro, ou numa condução, seja dentro de um ônibus, seja dentro de um caminhão, seja dentro de um metrô, de um trem, de um avião, não importa, dentro de um navio. É seu dever estar sempre orando, é meu dever estar sempre falando com Deus, conectado com Deus. Está escrito aqui, dever de orar. E Jesus orou, por exemplo, outro exemplo, quando ele foi multiplicar, lembra, de 5 pães e 2 peixinhos. Diz a Bíblia que ele deu graças a Deus e mandou repartir os pães e os peixes para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Comeram 20.000 pessoas. E diz a Bíblia que sobrou, quanto que sobrou? 12 cestos. Sim, 12 cestos sobraram. Porque na segunda multiplicação de 7 pães e alguns peixinhos, que foi para 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, quer dizer, comeu umas 15.000 pessoas, sobrou 7, agora sim, 7 balaios de pão, de pães e peixes. O nosso Deus é tremendo, gente. Ele não partiu um pedacinho para cada um comer, se sentir cheio, não é isso não. Comer, quanto mais pegava, mais saía. Peixe, quanto mais pegava pão, mais pão multiplicava. Porque assim, se eu compartilho o que tem, Deus me dá mais. Se você compartilha o que tem, Deus te dá mais. Se você abençoa financeiramente a vida dos outros, Deus vai te abençoar, te prosperar mais. São segredos que as pessoas não descobrem, infelizmente. Por quê? Porque não estão atentos à palavra. Isso é tudo, é em tudo que você fizer. Se você sorrir para os outros, você dá sorriso para os outros, você vai ter sempre alegria. Se você dá sempre uma palavra de esperança para alguém, você vai ter sempre esperança. A esperança vai encher o seu coração. Deus vai te encher de esperança. Se você se preocupa com os outros, com o bem-estar do seu próximo, em ajudar, em socorrer, Deus vai te socorrer, vai te prosperar, vai te abençoar, vai te trazer livramento. Gente, ele está ensinando aqui o poder da oração, o poder que a oração tem.
Por isso que Jesus dá graças ao Pai, porque tudo vem de Deus. E a gente, quando ora, a gente tem que aprender isso, a agradecer a Deus. A primeira coisa é glorificar o seu nome e agradecer por tudo. Certo? Então, outro exemplo para nós, as crianças. A Bíblia diz que as mães traziam crianças até Jesus para que ele impusesse as mãos sobre elas e orassem por elas. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo de número 13, confere lá. Inclusive os discípulos quiseram impedir, Jesus advertiu, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus orou na cruz do Calvário, dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Entende? Jesus viveu uma vida de oração, dando um exemplo para nós. Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo acho que 13, isso mesmo, em diante, diz que ele foi para a beira de um rio, quando ele chegou lá na cidade, acho que de Filipe, ele foi para a beira do rio para orar, buscando um lugar de oração, para orar. Chegando lá, algumas mulheres estavam lá, e ele começou a pregar para essas mulheres, entre elas estava uma vendedora de púrpura. Você lembra disso, né? Que ouviu atentamente a palavra e se rendeu a Cristo, entregando a vida. E foi batizada. E constrangeu a Paulo e os seus discípulos a ir para a casa dela. Ou seja, era uma mulher de condição financeira. E aí, Lídia, o nome dela, e aí ela sustentou eles por um tempo, abençoando a vida deles, dando alimentação, moradia, porque a gente é salvo para servir, é para abençoar pessoas. Você não pode ficar parado. Então a oração, o poder da oração, a oração é agradecimento, a oração é também intercessão pela vida dos outros, é pedir a Deus para abrir porta, abençoar pessoas. É para pedir para você também? Sim, é seu direito de pedir. Jesus está ensinando aqui sobre isso. Se você pegar, eu falei que não ia comentar sobre a parábola, mas ele fala aqui sobre uma viúva que incomodava um juiz que era ateu, não temia a Deus e nem aos homens, nem respeitava os homens. Mas pela inquietação daquela viúva, ele se rendeu em fazer para ela justiça. Então Jesus está dizendo, esse homem que era mau, acabou por ser importunado, fazendo justiça para aquela mulher. Imagina Deus que é bom, que tem o prazer de abençoar. E a gente perde quando a gente não ora. Hoje as pessoas oram pouco. É verdade, né? A inquietude da vida, o secularismo, a internet, a facilidade de televisão, de TV em casa, né? Essas Netflix e outras coisas mais aí que eu não vou ficar fazendo propaganda de graça para os outros, né? Mas só para você entender também a facilidade que as pessoas têm, TV por assinatura, tem tudo do bom e do melhor dentro de casa, e na rua, onde tiver, acessando a internet a todo tempo, e as pessoas ocupam tanto o seu tempo com tantas coisas e não tem tempo para orar, para falar com o Criador, aquele que é a fonte de todo o bem, de toda a bênção, de toda a riqueza que um ser humano pode desfrutar. Gente, me ajuda aí. O crente que não ora vive sufocado, é como alguém. A oração é a respiração do crente. O crente que não ora está asfixiado. É verdade. Pastor, mas eu quero orar, eu não tenho vontade, a minha carne dá sono. É assim mesmo, porque a carne briga, luta contra o espírito, de maneira que não quer agradar um ao outro. E como você deve vencer isso? Insistindo, por isso que ele diz aqui, o versículo não para no dever de orar, ele diz de orar sempre, não é sempre, orar, não é só orar, sempre, orar
um momento reservado com Deus, orar em todo momento, em todo lugar. Ele está dizendo aqui, e nunca esmorecer, nunca desfalecer, nunca desanimar. Porque o que pode te trazer desânimo? Primeiro, eu acabei de dizer que a carne não quer. Isso é uma luta que você vai viver ferrenha, constante contra ela. A carne quer satisfazer os prazeres da carne, que é a prostituição, a fornicação, que é o sexo, né? Sem compromisso, sem casamento. Né? A mentira, é o engano, é as drogas, é a bebedeira, é a fofoca, a maledicência, é o orgulho, é a soberba, e assim vai. A idolatria. Mas espera aí, o Espírito luta contra isso, porque o Espírito que está em nós quer agradar a Deus. Tem sede de Deus. O salmista diz, a minha alma tem sede de ti, como suspira a corça pelas correntes das águas. Acho que é o Salmo 40, agora fugiu a memória, acho que é isso, 41, 42, diz, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então há um suspiro, um desejo, um anelo de que eu quero Deus, eu quero a presença dele, eu quero o que vem dele, entende? Então esse espírito vai lutar contra a carne. Então essa é a primeira coisa que a gente, né, entende, que precisa de orar para vencer isso. E a segunda coisa, quer dizer, é uma luta constante da carne. A segunda coisa que nós poderíamos aplicar aqui na oração, a oração é intimidade com Deus. Quando eu oro, eu começo a conhecer mais a Deus, me aproximar, ter intimidade com Ele, conhecer o desejo de Deus, porque Deus se revela pela oração também. É pela palavra, né? Lida, a palavra, a maior revelação de Deus é a palavra, não é esses profetas que tem por aí. Se dizem profetas, né? Porque hoje tem a dom de profecia. Profeta, a maior profecia é a palavra de Deus. E profeta sou eu. Qualquer um que prega é profeta, porque está profetizando a palavra. Agora, esses revelamentos que tem, eu não sou contra, irmãos, eu conheço pessoas que têm dom de revelação, sim. Aí o que eu falei, dom é uma coisa, ministério de profeta não existe mais, a não ser nós que pregamos. Aqueles do Antigo Testamento que Deus usava, igual eu fico vendo hoje, Deus falou comigo, me revelou que vai acontecer isso e aquilo no Brasil. Tem gente que quer se colocar acima da palavra, ou falando tudo que a Bíblia já fala. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Já está prescrito, já está dito o que vai acontecer. Aí fica falando que Deus me revelou em sonho, Deus me revelou assim, Deus... Gente, para com isso. É muita imaturidade, muita infantilidade. A palavra já revela, já traz a maior revelação. No Antigo Testamento, Deus usava os profetas porque não tinha a palavra. Esses livros foram reunidos depois, porque os próprios profetas escreveram, como Isaías escreveu, como Jeremias escreveu, assim vai. Né? Muitos dos autores têm um próprio nome, seu livro, entende? E aí, depois que reuniu esses livros, esses rolos, que eram rolos de pergaminho, né? Depois que se tornou papiros, que veio o papel, tá? Retornou de novo aos pergaminhos, porque os papéis começavam a deteriorar. E os rolos eram guardados na época de Jesus, era pergaminho que se abria, né, para ler aqueles rolos. Depois foram juntados, chamados de bíblios, reuniões de livro sagrado. Então me ajuda aí, gente. A maior revelação de Deus é a Bíblia. Para com isso, ficar correndo atrás de profeta. Aí a pessoa, se não tiver uma revelação, não está em intimidade com Deus. Aí faz o profeta pecar, entregar aquilo que Deus não mandou entregar. A pessoa que tem o dom de profecia, que eles chamam de profeta. Profeta é quem prega, quem está pregando a palavra é um profeta de Deus. Mas quando você ora, quando eu oro, eu me aproximo de Deus, começo a conhecer essas verdades, Deus começa a se revelar para nós. Amém? A sua vontade é revelada pela intimidade. Deus passa a te dar direção, visão para a sua própria vida. E você passa a reconhecer que você é nada.
Você é tão pequenino como eu e que precisa de Deus que é grandioso e todo-poderoso. Amém? Recebe aí. Eu quero orar por você. Como Jesus orou a todo tempo, ensinou, os seus apóstolos também viveram uma vida de oração. Diz a tradição que seus joelhos eram chamados como de camelo, né? Que o camelo tem aquela parte grossa de ficar ajoelhando, né? Quando está descansando. Diz que a tradição que eles tinham calos no joelho. Hoje quem tem calo no joelho por orar, irmãos? Olha como que a gente está tão distante, quer ver milagre, maravilha, mas não ora, não vive intimidade com Deus. Me ajuda aí. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, coloca nas tuas mãos poderosas a vida de cada uma dessas pessoas. Do Elber, estive falando com ele agora há pouco, filho do altar, abençoa teu filho, dando graça, firmando os seus passos, dando a ele também uma vida de oração, assim como o Aguinaldo Marques e família, a Rosane Carvalho e família, Margarete Machado e família, o Nem Petrino também, dando saúde ao teu filho, ele e família. Te peço a tua bênção também sobre Evaristo Castro e família, também a Valdelândia Mello e família, Luciene Mendes Rosa e família, Luana, a Raquel, a filhinha dela também, em nome de Jesus, pastora Rosaura Marques e família, Alcina Lúcia, minha prima lá de Vicente Carvalho, e a Yolanda Pinho também, a causa das tuas filhas, faz um milagre, renovo, salva a família, Pai amado, dá saúde, abençoa a vida financeira. Toma Nelma Kumaru lá de Pernambuco também, seus filhos e netos, Jorge Luiz Rodrigues e família, pede oração pela Patrícia, pelo Frank, oro também pela Camila, pelo Reinaldo, esse casal tão abençoado e abençoador, e em especial pela sua filha Júlia, oro pela minha tia Luzia também, que é uma benção, abençoa a vida dela, pelo meu tio João Rosa também, em nome de Jesus, está aguardando uma cirurgia, Deus, desburocratiza tudo no poder do nome de Jesus. Toma Elisane Aparecida nas tuas mãos, o Nilcélio Carvalho de Sá, que está em campanha lá em Três Rios para vereador, meu primo, abençoa ele, Pai, a campanha dele. A Maria de Lourdes e família também, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo com força, vamos compartilhar, me ajuda na evangelização, compartilhando.